Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Boca Juniors pode passar a perna em Flamengo. United diz não a Andreas Pereira e Jorge Jesus quer joia da base do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Clube de membros do canal Flamenguista em Portugal. Botãozinho por aqui, seja membro do canal, você apoia o canal Flamenguista em Portugal. Você tem prioridade nos seus comentários aqui nesse vídeo, prioridade nos seus comentários nas lives. Você pode participar de uma live junto comigo, além de uma promoção muito especial essa semana. Todos que forem membros do canal Flamenguista em Portugal, na quinta-feira, concorrerão a uma camisa do Flamengo em um sorteio. Ou seja, é a oportunidade de você ganhar o manto sagrado rubro-negro número 1, o novo manto sagrado rubro-negro. Então, se você não se inscreveu no clube de membros, é a sua hora de se inscrever. Vamos lá, pessoal, muita coisa para a gente conversar na live de hoje. Vou começar por um motivo de grande orgulho, né? Que é o maior orgulho que todo rubro-negro tem, que é a sua própria torcida, o gigantismo do Flamengo. O maior clube do Brasil e a maior torcida do mundo dentro de um próprio país, né? A FIFA já reconheceu isso. O Flamengo é um gigante que se alimenta de títulos e cada vez maior. Uma pesquisa foi feita no Brasil e o Flamengo segue líder em nova pesquisa sobre o tamanho das torcidas. O clube tem 24% da preferência nacional, seguido por Corinthians e São Paulo e Palmeiras. Ou seja, meus amigos, num país onde se tem 210 milhões de habitantes, 50 milhões, é isso mesmo, meu caro, 50 milhões de torcedores torcem pelo Flamengo. Vocês estão de brincadeira, hein? 50 milhões. Eu vivo em Portugal. A população de Portugal, habitam em Portugal 10 milhões de habitantes, ou seja, 5 vezes o tamanho de Portugal são torcedores do Flamengo, né? O Flamengo se mantém como a maior torcida do Brasil, indica a pesquisa da Sport Track, divulgada nessa terça-feira em um relatório da consultoria Convocados em parcerias com a XP. Levantamento indica que 24% dos brasileiros torcem pelo Flamengo, número superior aos anos anteriores, 22,5% em 2020 e 19,5% em 2018. Ou seja, a torcida do Flamengo ela é maior e continua a crescer. Logo atrás aparece em ordem Corinthians com 18%, São Paulo com 11,5% e Palmeiras com 9,8%. A distância do Flamengo para o Corinthians é relevante. Tem muito corintiano. Não, porque aí fica... porque a torcida terceirizada. Não adianta, pessoal. O Corinthians tem uma grande torcida, mas o Flamengo é gigante. O Corinthians é um time de alcance nacional, mas o Flamengo é mais nacional de todos. A concentração é grande e puxada para a explicação dos clubes internacionais. Que falamos do pilar da vitória, da exposição, do desejo pela competição. O time que ganha Libertadores cresce. Vamos ver esse reflexo na torcida do Palmeiras daqui a alguns anos, né? Os números de 2020 chamam a atenção pela presença do Grêmio como quinta maior torcida à frente do Vasco. E Vascão caindo para a segunda divisão até das torcidas. Consolidando agora uma margem maior, uma vantagem que não havia aparecido nas outras pesquisas. Aí falam dos outros clubes aqui, eu achei interessante também um dado nessa pesquisa, que é o seguinte, além do Flamengo abrir ainda mais vantagem, né, idade, vejam bem, a pesquisa mostrou ainda que Cruzeiro e Flamengo
tem as torcidas mais jovens do país, com 60% a 54%, respectivamente, na faixa entre 16 e 34 anos. Ou seja, a torcida do Flamengo ela é a maior hoje e a tendência é que ela continue sendo a maior por muitos anos. Santos e Fluminense, de acordo com o estudo, possuem torcedores mais velhos, ou seja, cada vez menores. Meus amigos, a situação é o seguinte, o Flamengo vai se descolando no Brasil, vai aí, 50 milhões de torcedores, é um número muito significativo, meus amigos. É um número muito significativo. E aí, além da maior torcida do mundo no seu próprio país, o Flamengo ele tende aí a se comparar somente aí a Real Madrid, Barcelona e Liverpool e Manchester United, que tem torcida mundial. Ou seja, a maior parte da torcida desses clubes não estão nos seus países de origem e fora. Com a internacionalização da marca, o Flamengo realmente tem tudo aí para que seja um clube de grande projeção mundial. 50 milhões de torcedores. Eu queria que você escrevesse aqui, meu amigo, nesse vídeo agora aqui no chat. Primeiro, senta o dedo no like, vamos subir o número de likes. Eu queria que você escrevesse aqui o seu orgulho de ser o rubro-negro, né? O seu orgulho de fazer parte de uma nação de 50 milhões de torcedores. Vamos lá, pessoal, falando de uma forma geral, mas o momento não é lá essas coisas, né? E aí, o nosso novo treinador, Dorival Júnior, que vai fazer de verdade a sua estreia na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, não dá para considerar a estreia de um treinador, o cara que chegou de noite, deu uma pré-eleição de manhã, foi para o banco de reserva sem conhecer os jogadores e comandou o time na beira do campo. Essa derrota eu não ponho na conta do Dorival, não. Essa derrota é do tempo do Paulo Sousa. Então, eu considero, de verdade, realmente, a história do Dorival começa quarta-feira. Por quê? Porque ele teve chance aí de, pelo menos, dar 2 treinos antes do jogo de Cuiabá. E aí, meus amigos, algumas alterações podem ser feitas em relação ao jogo do Internacional. Parece que Dorival começa a conhecer um pouco mais o seu elenco e começa a fazer algumas modificações. O time deve ser para amanhã. Diego Alves no gol, mantido o Diego Alves. Santos se recupera, mas talvez ainda não esteja pronto para entrar em campo. Mateuzinho na lateral direita. Pablo no lugar do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio poupado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Davi Luiz e Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. João Gomes toma a vaga de William Arão. João Gomes no lugar do William Arão. Está parecendo o time do povo, hein? Andreas Pereira, que vem jogando melhor nos últimos jogos, vem fazendo gols. E aí o quadrado mágico. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Vou dizer para você, se eu fosse escalar o time do Flamengo, talvez a única modificação que eu faria, mas eu entendo que a questão do Rodrigo Caio é para se poupar, né? Um jogador que veio de uma contusão longa e vem jogando jogo atrás de jogo. A única modificação, eu tiraria o Davi Luiz e botaria o Pablo, e acho que esse é o time do povo também. Esse é o time que o torcedor do Flamengo botaria em campo, o que já mostra aí um alinhamento do Dorival Júnior com a torcida, né? O treinador anterior gostava de inventar, gostava de colocar um goleiro que falha o tempo todo, gostava de colocar aí jogadores fora da posição. Parece que o Dorival Júnior entrou no Flamengo para fazer o simples, né? Colocou lá, fez a sua primeira escalação com quem ele conhecia, com um pouquinho mais de visão, está colocando o time do povo, né? E foi assim que ele treinou nessa terça-feira. Aliás, né, como voltaram a vazar as coisas, hein? O X9 está com tudo realmente no Mengão, hein? Já estão sabendo do treino dessa terça-feira, quem treinou. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, William Arão e Thiago Maia foram sacados em relação ao time que jogou na derrota contra o Internacional. Meritocracia. Rodrigo Caio foi sacado? Acho que é o único em função de ser poupado para o próximo jogo. Né? Felipe Luiz foi mal, William Arão foi mal, Thiago Maia foi muito mal. Foram devidamente trocados. A Arrascaeta está de volta ao time após 3 rodadas com a seleção uruguaia em data FIFA.
A provável saída de Rodrigo Caio se dá pela sequência de 4 jogos consecutivos. Com isso, a tendência é que Pablo comece jogando. Já na lateral esquerda, Ayrton Lucas será titular, enquanto João Gomes substituirá o William Arão no meio. Contratado na última quinta-feira, Dorival Júnior. Pessoal, o Dorival Júnior chegou ao Flamengo na última quinta-feira. Ou seja, o Paulo Souza não tem uma semana que o Paulo Souza saiu do Flamengo. Aliás, eu falava numa live mais cedo, né? O X9 do Flamengo deve ter muita ligação e ter gostado muito aí da passagem do Paulo Souza, porque até agora, aquelas reportagens que eram convencionais, sempre quando saía qualquer técnico do Flamengo, foi assim na saída do Domi, dizendo do relacionamento do Domi, né? Metendo o pau no Domi, mas metendo o pau no elenco também não saiu. Com o Rogério Ceni foi a mesma coisa, até um funcionário mandar ali um áudio vazado, aquela que dizia que o relacionamento entre jogadores e Rogério Ceni também não saiu. Com o Renato Gaúcho, a mesma coisa. Agora, incrivelmente, né, o X9 está poupando o Paulo Souza. Né? Está aí, teoricamente, aquela reportagem que todo mundo já espera do relacionamento, né, da falta de condução do técnico e, teoricamente, da panela dos jogadores do Flamengo, simplesmente sumiu do mapa, galera. Sumiu do mapa, vamos esperar um pouco mais, mas a minha desconfiança é que o X9 do Flamengo gostava muito do Paulo Souza. Estranho, sempre saiu e essa notícia não sai aqui. Então é isso aí, meus amigos. Amanhã um jogo importantíssimo. O Flamengo tem que ganhar, por incrível que pareça, né? Porque a gente está na beira da zona do rebaixamento e o Cuiabá é um confronto direto para que se saia da zona de rebaixamento. Então é muito importante a nossa vitória para que a gente possa dar continuidade ao nosso ano com tranquilidade e depois voltar a sonhar. O time do Flamengo foi destruído nesse primeiro semestre pela diretoria do Flamengo, pela gestão do Flamengo e pelo antigo treinador. Eu estou levando fé que o Dorival, apesar de não ser o técnico dos nossos sonhos, vai virar esse jogo e vai fazer com que a gente consiga melhorar muito. E você, meu amigo, você que está assistindo o vídeo agora comigo, você confia no trabalho do Dorival Júnior? Escreva aqui, ponha seus comentários. Né? Você acha que ele vai conseguir fazer essa virada de jogo, fazer com que as coisas se modifiquem? Né? Eu espero que sim. Galera, muita gente falando aí de Everton Cebolinha no Flamengo. Né? Eu sei que as notícias estão focadas em cima disso. Já disse, a minha posição aqui é um pouco mais conservadora, apesar dos jornais no Brasil e aqui em Portugal estarem dando essa notícia, né? Cebolinha por 14 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por produtividade. Eu vou esperar um pouco mais para me posicionar. Acho estranho o Benfica ter aceitado essa proposta. Dizem que é em função da possibilidade do Benfica contratar o David Neres. David Neres atua geralmente pela direita, Cebolinha atua pela esquerda. Para mim, eu vou esperar um pouco mais. Enquanto isso, o Flamengo vai perdendo jogadores. É isso mesmo, meus amigos. O Flamengo vai perdendo jogadores. E aí, o site oficial da Inter de Milão diz o seguinte: Boca Juniors entra na corrida pelo meio-campista Arthur Vidal, enquanto as negociações com o Flamengo atingem um obstáculo, relata a emissora argentina. O gigante argentino Boca Juniors entrou na corrida pelo meio-campista Arthur Vidal da Inter nesse verão e podem tentar vencer o Flamengo em sua assinatura. Isso de acordo com a emissora argentina ESPN Argentina, que informa que o argentino poderia atacar o jogador de 35 anos caso ele não se acordasse com o Flamengo. O Flamengo é o clube com quem Vidal está ligado há algum tempo, com o chileno até afirmando abertamente que gostaria de uma mudança para o time brasileiro. No entanto, ainda não foi encontrado um acordo total com os brasileiros. E o chileno também está ouvindo o interesse do Boca, que o identificou como jogador que poderia agregar qualidade e experiência ao seu elenco. Uma saída no verão dos Nerazzurri parece ser quase inevitável para Vital,
mas o destino para ele, quando ele for, ainda não é decidido. E o Boca ainda está na corrida por eles. Ou seja, pessoal, o Vidal estava aí a todo tempo se oferecendo ao Flamengo. O Vidal queria de todas as formas jogar pelo Flamengo. E aí, meus caros, o que acontece é o seguinte, agora o Boca Juniors entrou na parada também. O Boca Juniors entrou na parada. Eu considero que o Vidal seria um reforço sensacional para o Flamengo. Acho que a camisa do Flamengo cairia muito bem no Vidal, e o Vidal é a cara do Mengão, e parece que os dirigentes rubro-negros não pensam da mesma forma. Eu queria saber de você, amigo, você que está aqui nesse vídeo, você gostaria de Arturo Vidal vestindo a camisa do Flamengo? Escreva aqui nos comentários. Vocês sabem, os comentários de vocês são sempre muito importantes. Pior é o seguinte, imagine o seguinte cenário, Flamengo pega o Tolima, se classifica, Boca para as quartas de final da Libertadores, Boca pega o Corinthians, se classifica. Imagina umas quartas de final, Boca e River, e em vez do Vidal vestir a camisa do Flamengo, ele vestir a camisa do Boca Juniors. Eu, sinceramente, não gosto e não gostaria de enfrentar o Arturo Vidal. Gostaria dele do meu lado. E você, que é o quê? O Flamengo está comendo mosca nessa negociação, né? E não foi só com o Arturo Vidal que o Flamengo e a diretoria do Flamengo erraram de forma retumbante. Vocês sabem, né? Jorge Jesus acabou, depois de se oferecer muito para o clube rubro-negro, acabou fechando com o Fenerbahçe, e aí ele começa a sua montagem do elenco. Já contratou Lincoln, né, centroavante, que jogou aí pelo Grêmio, estava no futebol europeu, e vai atrás de outros jogadores. Muita gente diz que representantes do Fenerbahçe estão a caminho do Brasil para conversar com o Flamengo sobre Bruno Henrique. Eu, sinceramente, acho que Bruno Henrique é um jogador que não pode sair do Flamengo de jeito nenhum, mas o Jorge Jesus gostou de muitos jogadores do Flamengo, em especial de um, que eu vou falar agora, que ele não esqueceu e quer trazer para o Fenerbahçe, né? Celtic travado em uma corrida de 2 cavalos para esse brasileiro altamente cotado, porque eles devem fechar negócio. O meu amigo, existe um jogador, uma cria da base do Flamengo, que como o Jorge Jesus previa há 4 anos atrás, lá em 2019, dizendo que ele seria um jogadoraço, ele já faz sucesso na Europa. Em uma reportagem do jornal turco, como citado pela Glasgow Times, for considerada verdadeira, o Celtic está numa corrida de cavalos com o Fenerbahçe por Vinícius Souza. O Vinição, pessoal, o volante que o Flamengo prematuramente, Jorge Jesus trouxe para o time de cima, dava bronca nele, mas considerava um enorme jogador, né? Ele foi vendido muito cedo para o futebol belga, a gente acabou quase não vendo o Vinição jogar, fez sucesso, e aí o Celtic da Escócia já está atrás dele, e obviamente Jorge Jesus não esqueceu do Vinição e está acotando ele para o Fenerbahçe. O meio-campista foi associado a uma troca do Parkhead nos últimos dias, e os celtas abriram negociações com seus atuais empregadores. O ex-jogador da seleção sub-20, 22 anos, avançou nas categorias de base do Flamengo. Fez 8 aparições nos sêniors do rubro-negro antes de ser contratado pela equipe belga. Uma passagem impressionante na primeira divisão B da Bélgica o levou a garantir um empréstimo na última temporada para o KV Mechelen, da divisão A. Com 35 aparições em competições, Souza chamou a atenção de muitos durante a campanha 21-22. O jovem brasileiro foi destacado primeiramente como número 6, devido à sua capacidade de dar ritmo e compostura e visão de um papel no meio-campo. E também atuou como zagueiro em algumas ocasiões, flexibilidade que deve lhe ajudar na configuração do time
Celta. Ou seja, meus amigos, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o Vinição, Jorge Jesus não esqueceu dele, né, e pretende levá-lo para o Fenerbahçe. O Celtic, né, grande rival do Glasgow na Escócia, também está brigando por ele. Ou seja, o Flamengo com certeza vai receber algum cascalho por isso tudo. Por quê? Porque é garoto prata da casa, é garoto da base do Flamengo. E aí, com isso, o Flamengo vai faturar um din-din nessa negociação, com certeza. Falando em negociação e ainda no mercado da bola, muita gente dava como certa a volta de Andreas Pereira para o Manchester United. Né? Lembrando, né, o contrato dele com o Flamengo termina esse mês, né? E já se dizia na Inglaterra que Erik ten Hag gostaria de ter o jogador e teria concordado em ter o jogador de volta. Ou seja, pode ser que isso não aconteça, as coisas começaram a mudar. Abram o olho que a diretoria do Flamengo pode estar comprando o Andreas Pereira. Erik ten Hag deve resistir à convocação de Coringa no Manchester United. O Manchester United pode dar a chance ao jogador marginais. Marginais não, pessoal, essa tradução não é literal, tá? Na preterada. Mas muitos gerentes decidiram que Andreas Pereira não está à altura. O United entra na janela de transferência do verão com uma longa lista de problemas para resolver. Embora haja uma aceitação que nem todos eles podem ser resolvidos antes do fechamento. Huddersfield aconselhou ao United a contratar 10 jogadores antes de deixar o cargo de consultor. Planejado, e embora as fontes do clube tenham descartado a extensão da sua avaliação contundente com o elenco, há uma aceitação que muitos rostos novos são necessários para rejuvenescer o elenco. O United está avançado com os planos em resolver o seu maior problema. Problema no meio-campo, com negociações em andamento para contratar Frank de Jong, embora fontes tenham reiterado que não pagarão demais pelo holandês e que as alternativas estão sendo consideradas se uma mudança não se concretizar. É revigorante ouvir tal autoridade no United em relação à reconstrução do seu elenco. Para quem não sabe, o United, alguns dias atrás, dispensou 10 jogadores do seu elenco. Entre eles, Pogba, entre eles, Cavani, entre eles, da Mata, muitos jogadores foram mandados embora. E mesmo que eles não consigam De Jong nesse verão, não há como negar que ainda precisam de corpos extras no meio-campo. A contratação de um meio-campo defensivo foi considerada prioridade por Ten Hag esse ano. E isso, ainda seja o caso, eles conseguem contratar um jogador do Barcelona, se realmente fazem questão de contratar algo muito diferente. A necessidade de reforço no meio do campo foi ampliada com a confirmação da saída de Paul Pogba e Nesman Matic, que deixarão o clube gratuitamente no final do mês. E não demoraram muito para aqueles que já fossem do clube fossem consideradas soluções internas. James Gunninger pode intensificar um empréstimo bem-sucedido com o Nottingham Forest, embora outra saída temporária possa ser melhor, enquanto Donny van Beek pode finalmente encontrar a confiança e a orientação do seu ex-chefe do Ajax. Outro jogador com chance de se provar nesse verão seria Andreas Pereira, que pode ter uma chance de redenção no seu clube. Porém, o diretor do clube informou que Pereira, que poderia fazer parte dos planos de Ten Hag daqui para frente, embora não jogue pelo United há quase 2 anos, esteja contratado pelo Flamengo até o final de julho, a menos que um acordo seja rescindido antecipadamente. O jogador de 26 anos estava se destacando pelo Flamengo, mas o seu erro na derrota na final da Copa Libertadores do Palmeiras no ano passado alterou a percepção do craque entre os torcedores do clube. Nas últimas semanas, ele voltou a brilhar no Brasil, levando a mais especulações de que ele poderia ser
uma seleção de coringa da Ten Hag, ex-assistente do PSV Eindhoven, quando estava no clube. Parece certo que alguns jogadores marginais receberão papéis rejuvenescidos na nova temporada. Mas um recall de Pereira às custas de jovens promissores no clube certamente não cairiam bem entre a base dos fãs. Mesmo na melhor das hipóteses, Pereira só estaria ocupando um papel mínimo na próxima temporada como reserva nas opções iniciais do meio-campo. E, se for o caso, faz muito mais sentido dar essa responsabilidade a alguém que possa ter algo mais substancial a oferecer à United a longo prazo. Ou seja, meus amigos, aquela notícia que a gente tinha dado aqui, que muitos tinham dado, que o Ten Hag gostaria de ver o Andreas Pereira de volta à United, não. Eles não vão aproveitar o Andreas Pereira, né? Absolutamente o Andreas Pereira, que já foi cotado até no Benfica, contra o próprio United, negociava aí por Darwin Núñez. Darwin Núñez já fechou com o Liverpool. Ou seja, o Andreas não tem para onde ir. E é possível até que o United facilite ainda mais para o Flamengo a compra do jogador em definitivo. Queria saber de você, meu amigo. Seja sincero. Você gostaria que o Flamengo, com um investimento menor, garantisse a permanência do Andreas Pereira? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é sempre muito importante aqui nos nossos vídeos. O Flamengo precisa se reforçar, mas precisa ter critério. Precisa fazer isso de forma criteriosa. Vale a pena lembrar que em 2019 as contratações foram maravilhosas, né? Porque, teoricamente, tinha Jorge Jesus inserido. Vale lembrar, por exemplo, de Pablo Mari, um jogador pouco conhecido, que deu muito certo no Flamengo, que, inclusive, agora está muito próximo a ser o zagueiro do Milan, um dos grandes times italianos aí. O Milan pode contratar Pablo Mari. O Flamengo pagou só 1 milhão. Só que de lá para cá, as contratações do Flamengo foram meio buchas, hein? Vamos lembrar no passado? Bruno Viana no início do ano, Davi Luiz, Kennedy e o próprio Andreas Pereira no segundo semestre. No ano anterior, não ficou muito diferente. Olha aí o grupinho: Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael deu certo, mas foi vendido, e Pedro, né? Então, assim, as contratações, aquele sucesso nas contratações de 2019, aquela assertividade, ela não acontece mais há algum tempo no Flamengo. Então, abra o olho. É muito importante que o Flamengo tenha alguém profissional. A maior contratação que o Flamengo poderia fazer nessa janela é de um diretor de futebol, é de um chefe de scout, que poderia aí ter uma visão muito mais apropriada ao mercado. José Boto, por exemplo, seria um excelente nome para ocupar essa posição. Galera, estou com uma camisa especial aqui do Zicão, ó, comemorativa ao ano de 81. Se você gosta de produtos oficiais do Flamengo, eu vou ensinar como é que você compra produtos oficiais do Flamengo com desconto super generoso. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal. Quando a gente chegar a 100 mil inscritos, sorteio de 2 camisas oficiais do Flamengo. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.